E vamos para mais um vídeo de Pokémon Yellow. Aqui, como vocês podem ver, a gente tá pegando um caminho, a gente saiu de Lavender, a cidade cemitério dos Pokémon. Aqui não tinha muita coisa para fazer, até porque quando a gente sobe no prédio ali onde tem os fantasmas, infelizmente a gente não tem o binóculos que a gente precisa para identificar que Pokémon é aquele. Então, a gente não tem muito o que fazer naquela cidade, então a gente vai fazer o quê? A gente vai vir para o lado... Eu não sei qual dos lados era, me perdi. Eu sei que eu pausei para ir no Centro Pokémon, e aí acabei não mostrando pra vocês as outras batalhas, mas esse foi o caminho que a gente fez. Aqui tem uma escada que a gente pega de Lavender e vai até Celadon, a cidade dos jogos. Ó, a gente tá em Celadon, a gente até vem aqui dar uma verificada. E agora a gente vai pra cidade, a gente deu uma restaurada nos nossos Pokémon, conversamos. Aqui o que a gente mais fez foi mais olhar o que tinha de importante na cidade, verificar todos os cantos. Então aqui a gente restaurou os Pokémon, entramos numa mansão onde a gente conversou com alguns NPCs. Como vocês podem ver, tem uma entrada de um lado e uma entrada do outro que a gente não conseguiu acesso agora neste momento. Estamos aqui conversando com praticamente roteiristas, desenhistas, designers e tradutores deste jogo. Pelo menos é o que deu a entender que eles são o pessoal que trabalha nesse jogo. Aqui tem essa casinha aqui que a gente não vai conseguir acesso por aqui, então a gente vai ter que procurar a entrada pelo outro lado. Aqui eu verifiquei se tinha algum canto, assim, algum lugar secreto que desse acesso lá ao outro lado, mas eu vi que não, que eu teria que fazer tudo uma volta. Aqui, como vocês podem ver, eu fiquei presa, então o que eu fiz? Em vez de procurar para aquele lado, eu entrei no prédio grandão aqui da loja. Aqui eu conversei com alguns NPCs e eu vi que tinha muita coisa que vendem aqui. Dá para comprar TMs, que eu ainda não decidi qual pegar, que eu deveria, né, pegar. E fui dar uma olhada aqui, a gente tem um elevador, a gente daí vai no segundo andar. E aí lá na primeira era TM, o segundo a gente ganhou ali uma TM de contra. Que sinceramente eu não entendi muito bem para que serve esse ataque, mas eu ensinei o Wartortle esse ataque aí. E tirei o patada, que era o mais tranquilo, assim, digamos que o mais ataque comum, então eu dei uma trocada ali. Aqui eu conversei com esse pessoal, eles estavam trocando os Pokémon, e o Greavre, desse treinador aqui, por ser troca, ele evoluiu para um Golem. Ele não deixa dito ali certinho, mas dá a entender. Aqui a gente conseguiu no terceiro andar comprar pedras, né, de evolução. A gente comprou a pedra da folha e eu comprei uma pedra da água, porque eu sei que a gente vai ter futuramente uma Eevee. Aí esse treinador aqui me comentou desse Pokédoll, que é um item que a gente consegue jogar para um Pokémon se distrair para capturar mais facilmente. Porém, o nosso bagagem de item, ele não cabe muita coisa, então não tem muito o que fazer. Então eu acabei nem comprando, sabe? Porque, como vocês vão ver futuramente nesse jogo, eu tive que botar muita coisa. Eu tive que botar muita coisa de item no lixo, porque eu não tinha com o que usar e não era tão importante. Eu ainda tive que selecionar para ter certeza se eu ia precisar daquilo ou não, e foi bem difícil decidir. Eu espero nunca precisar dos itens que eu coloquei no lixo. Espero. Aí aqui a gente tá voltando. Eu fui até ver esse último NPC que eu tinha esquecido de dar uma olhada o que ele vendia. Afinal, eu achei que por serem irmãos, os dois vendiam a mesma coisa, mas não, cada um vende uma coisa diferente. Terminamos de comprar aqui, dei uma verificada se tinha mais alguma coisa em volta, o telefone não dava para usar. Então a gente saiu daqui e eu fui dar uma verificada em volta, o que tinha de especial aí para fazer. Fiz tudo uma volta e percebi que por aqui eu poderia acessar atrás daquele prédio que a gente estava no início do jogo. Então eu andei todos os andares sem nenhuma dificuldade e entrei aqui. Conversei com esse moço aqui, né, que falou dos Pokémon.
Acho que ele dava direto pra nós, mas não, era só pegar aqui. Porém, eu tive que fazer um corte porque eu tive que mexer a box de 1 para 2 e conseguir pegar a Eve. Aí eu comecei já a usar as pedras de evolução. Sinceramente, eu achei que a pedra de grama iria evoluir o Eve para Leafeon, mas eu esqueci que a gente tá no início dos jogos, ainda não tem as outras evoluções do Eve. Então eu escolhi a famosa evolução Vaporeon. E aí o Wartortle eu coloquei para box e deixei como de água o Vaporeon. Só que tem um detalhe, o Vaporeon não tem nenhum ataque de água. Eu não sei se conforme ele vai upando o nível, ele vai aprender algum ataque novo de água, ou se eu vou ter que comprar ataques para ensinar para ele de água. Mas isso eu vou ver depois futuramente, até então tô conseguindo me dar bem com ele. Aqui eu dei uma verificada nos outros NPCs, eu vi que tem um hotel e tem um lugar aí que fala sobre jogos. O pessoal aqui, por mais que Celadon seja uma cidade que seja grande, seja famosa por ter jogos, infelizmente deu para ver que tem muita gente que foi viciada no Tigrinho e perdeu toda a grana. É, isso que dá, né? Jogar no Tigrinho e achar que vai ganhar uma grana. Paciência. É raro as pessoas que realmente ganham alguma coisa. Aqui a gente já entrou no ginásio, que estava bem lá embaixo da cidade. A gente até não se deu muito ruim, só que o problema é que como é Pokémon de grama, é óbvio que eu ia ficar envenenada o tempo todo. E óbvio que como eu tinha o item de antídoto, eu tava usando até acabar, porque depois eu verifiquei onde é que tava e não tava achando. Mas tudo bem, a gente tinha uma super poção ali que podia restaurar o HP. Então a gente foi, a base assim, a gente foi fazendo isso até derrotar todos os NPCs e a líder de ginásio que tinha. Por ser Pokémons do tipo grama, até que não foi nada difícil derrotar eles. O que realmente eu tinha que cuidar, como eu disse antes, era o veneno. Aqui vocês podem ver que essa líder de ginásio aqui, essa NPC, ele tinha um Bulbasaur e um Ivysaur. Coisa mais lindinha, todos verdinhos e bonitinho. Aqui eu já restaurei o HP que tava faltando do Charmander. Charmeleon. Aí, aqui a gente já tá lutando com os Pokémon que já tem mais um tipo venenoso junto com o de grama, como vocês puderam ver, o Gloom ali. Então, aqui, comparado a Pilter e Cerulean, esse ginásio aqui tem bastante NPC para lutar. Como vocês viram, meu Charmeleon, ele já perdeu todos os PP que tinha do ataque de fogo. Então, tipo, eu tive que usar outro ataque que foi o arranhar. Ele é mais fraco, porque é mais comum. E até tava procurando ali se não tinha mais nada para restaurar ali um pouco o PP. Mas paciência, não tinha. Lutamos com todos os NPCs e fomos direto com a líder de ginásio, que por sinal tinha os Pokémon bem fortes. Ela sim foi um desafio pra gente. Não que a gente precisasse retornar várias vezes, a gente não precisou retornar nenhuma vez. A gente derrotou ela de primeira, só que, como eu disse, foi bem complicado. No fim, eu perdi o Charmeleon, eu perdi o Pikachu, se eu não me engano. E agora a gente tá aqui usando o Pidgeotto, que teve que ajudar muito. E mesmo assim a gente perdeu o Charmander, o Pidgeotto. E no fim, o nosso Kadabra, com o ataque novo que ele aprendeu de... como é que é o nome? Raio Psíquico, se eu não me engano. Ele aprendeu esse ataque e super apelão. Por mais que seja engraçado, não sei se vocês notaram aí, esse ataque não foi traduzido, ele ficou como Hyper Poison. Então, tipo assim, Poison não, Hyper... Esqueci agora como é que tá escrito. Mas ele ficou em inglês e a tradução dele seria raio psíquico, se eu não me engano. Ou hiper raios, alguma coisa assim, sabe? Eu acho que seria essa a tradução. E realmente essa tradução não teve desse ataque. A maioria dos itens, dos ataques, das HM, tem tudo aí uma tradução. E aí esse aí me pegou porque não teve tradução.
Aqui a gente tava jogando no tigrinho, no fim a gente não ganhou nada, então já desisti. Porque eu vi que aqui é um esquema de pirâmide, então é tudo uma roubalheira. Aqui eu vi que esses moços aqui não iam ajudar em nada, eu nem saí comprar moeda, porque acho que não ia ser importante. E olha só, encontramos um cara da equipe Rocket aqui. Nosso vapor, ele deu conta aqui, a gente mexeu no pôster. Eu mexi umas 500 vezes achando que a escada ia aparecer mais perto, mas não. Então já comecei a ir com as escadas aí, né? Que aqui é um prédio mais chatinho de fazer. A gente consegue se perder muito fácil em alguns pequenos detalhes. E eu me perdi bastante, porque eu pegava uma escada achando que eu tava subindo, mas na verdade eu tava descendo. Daí eu tinha que subir de novo. E por aí vai. Aqui, como vocês podem perceber, por mais fraco que seja o nosso Vaporeon, comparado aos outros do nosso time, ele é o que mais tem HP. Ele tem 100 e poucos de HP, comparado aos outros que tem 50, 80. Aqui é bom esse prédio, porque daí a gente vai catando os itens. Mas, cara, aqui vocês estão vendo exatamente o que eu falei que ia acontecer. Eu tenho que estar limpando tudo ali a mochila, porque senão não cabe. Isso que eu acho muito ruim dos jogos mais antigos de Pokémon, porque os jogos mais antigos de Pokémon, eles não tinham muito espaço para botar os itens. Tem outros jogos que é muito mais rápido, é muito mais rápido, não, muito mais... tem muito mais espaço, sabe? Aqui, ó, vocês estão vendo que eu tô me embananando muito com essas coisinhas aqui das setas. Não que eu não saiba pra onde ir, é que eu comecei a esquecer literalmente o caminho que eu tava fazendo. E aí eu acabava indo em cima de um trequinho daqueles sem querer. E aí acabei que fiquei ali mais ou menos um tempo desnecessariamente grande. Mas consegui sair. Aqui no outro andar vocês estão vendo que estamos lutando de novo com a equipe Rocket. E como vocês podem ver, eles têm os times que é Rattata, Raticate, Grimer, Muck, Zubat, Coffin. Até agora eu não vi um Weezing e nem uma Ekans. Pelo menos com esses mocinhos aqui. Mas daí aqui tem os itens e tal. E aí aqui, ó. Aqui no elevador, eu já podia ter mexido ali, porque eu tinha conseguido a chavezinha. Mas no fim eu fui procurando as escadas. Eu demorei para notar que eu podia já ter usado o elevador. Eu demorei para notar mesmo. Então, tudo bem. A gente foi aqui batalhando com quem precisava. O Charmander chegou a nível 30. Depois que a gente limpou aqui esse andar, né, ó, Raticate de novo. O Raticate tem um ataque que me deixa muito irritada, que é a dentada, eu acho que, se eu não me engano, que a dentada tira muito HP do nosso Pokémon. Aqui eu revivi o Vaporeon e o Pikachu, mas eu não sei porque eu revivi o Vaporeon se ele não tem PP nos ataques. Mas tudo bem, aqui eu tive que dar um monte de volta pra lá e pra cá, porque eu tinha já me perdido em qual escada eu tinha entrado antes. Aí aqui a gente tem que derrotar esse cara. Derrotando ele, ele solta um item no chão. Tem alguns itens que infelizmente eu não consigo usar, porque ou é um ataque bom e eles não... e os meus pokémons não podem usar, ou então são itens que eu preciso para mais tarde. E por ser itens que eu preciso mais tarde, eu não posso simplesmente só pegar e jogar fora. Então tá, aqui a gente pegou os últimos itens que tinha. E agora sim a gente foi pro elevador pra botar lá pro andar 4. E olha só quem apareceu, a equipe Rocket. Mas aqui não é tão complicado assim de derrotar eles. O Meow, por incrível que pareça, ele batalha no jogo, né? E aqui uma Ekans. Finalmente apareceu uma Ekans. E a equipe Rocket decolando de novo! Beleza, agora tem o Giovanni aqui. O Giovanni a gente achava que a gente derrotava ele só lá no ginásio, mas beleza, a gente chegou. Tem umas cidades antes, beleza. Então aqui, ó, a gente, infelizmente o Vapor não tem ataque de água, então não ia dar efetivo neles, o que seria bom porque ia ganhar muito HP. Aqui, ó, usando o ataque apelão do Kadabra, e finalmente a gente conseguiu o Binóculos.
Sim, a gente conseguiu binóculos. E aqui, vindo para fora quase do prédio, tem um último integrante da equipe Rocket. Até quarta-feira.